Vamos falar de Vitória, o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora tem 4 pontos de vantagem para o vice-líder, o Sport. Mas pela frente é um compromisso complicado contra o Criciúma fora de casa. Mas é claro que o torcedor está apoiando o Vitória em cada passo aí nessa reta final do campeonato. Depois de vencer o Ituano na penúltima rodada, o técnico Léo Condé fez a convocação. Temos um jogo importantíssimo, difícil contra a Tombense, não tem jogo fácil. E que possa, mais uma vez, chover no molhado, não precisa nem pedir, o torcedor do Vitória está sempre comparecendo e incentivando a equipe do começo ao fim. E a gente espera mais uma vez encontrar o torcedor na sexta-feira. E a torcida atendeu em grande estilo, com o corredor rubro-negro lotado e uma festa de sinalizadores. Nessa rodada, o Vitória se tornou o primeiro clube a ultrapassar a marca de 300 mil pagantes nessa Série B. E esse apoio da arquibancada fez do Leão o melhor mandante do campeonato. Nas últimas 8 partidas disputadas em casa, são 8 vitórias. A última delas contra o Tombense nesta sexta por 1-0. Um resultado apertado, mas que deixou o Leão com 4 pontos de vantagem na liderança. A última derrota em casa foi há quase 4 meses contra o Criciúma, que será o adversário deste domingo em Santa Catarina. Para o Vitória, o jogo marca o início de uma sequência de 6 confrontos diretos nas últimas 8 rodadas do campeonato. Os jogos, de uma certa forma, eles ganham um caráter de decisão, principalmente nesses confrontos diretos, muito grande, né? Então, assim, vão ser jogos grandes, tanto jogando em casa quanto fora, vai ter um respeito muito grande das equipes, um estudo muito grande das equipes. Com certeza, cada vez mais, esses jogos vão ser decididos em detalhes. E a gente tem que tentar se fechar ao máximo em relação a isso. Segue o líder. Pois é, meus amigos, é para seguir o líder ou para deixar o líder em paz, né? Pode deixar em paz também, melhor ainda. Mas eu quero saber de vocês, para esse compromisso importante fora de casa agora, o Criciúma deu aquela derrapada, né? Escorregou um pouquinho nos últimos jogos, se complicou um pouco ali na busca pelo acesso, mas para eles é um jogo da vida, né? Expectativa de um jogo duro lá. Eu falava aqui com o Hugo, no momento que passava as matérias, mas tem camisa, tem história, tem tradição o Criciúma. Então, e o Hugo até me dizia assim, olha, a gente debatia aqui, né, Hugo? Acredito que nessa reta final, times de expressão, Juventude, Guarani, apesar que eu sou meio desiludido com o Guarani, um abraço a Dinei, que está lá pertinho de Campinas, está ouvindo a gente aqui acompanhando, e eu sou meio desanimado com o Guarani. Eu vejo, até falei isso aqui em outra oportunidade, eu vejo o Guarani disparar e quando chega na reta final, nada, e acaba morrendo na praia. Mas o Vitória caminha passos largos para uma Série A. E hoje eu participava com o Flávio Araújo lá em Barreiras, nosso querido Flávio Araújo, na cidade de Barreiras. Ele perguntou o seguinte, o Vitória já subiu, não é medo, é cautela. Futebol precisa ter cautela, precisa ter atenção, precisa ter calma. E ninguém vence de véspera. Então, são confrontos diretos, são importantes. Se perguntar, acredita? Eu acredito no título, inclusive. Mas espero que os jogadores do Vitória tenham, William, muita cautela, tenham paciência, tenham calma e que segurem a ansiedade, porque esses confrontos diretos, nessa reta final de competição, você citava agora há pouco, são 6 confrontos, não é isso? 6 confrontos diretos, é o que vai decidir... 4 em casa. 4 em casa, mas é o que vai definir de fato o campeonato, quem tem camisa, quem tem fôlego, quem tem força para poder chegar com possibilidade de um acesso. Tá próximo? Tá, mas isso não quer dizer que é 100% garantido. Olha, esse jogo contra o Criciúma, eu digo que é um jogo que a gente vai ver mesmo as possibilidades do Vitória, porque jogar em Criciúma é difícil, cara. Um dos campos, olha, campo difícil de jogar é o campo do Criciúma e o campo do Sport, você ir como visitante. Os demais não. Então, a torcida do Criciúma está gritando o tempo todo e aí os jogadores se transformam. E aí você precisa ter muita personalidade para aquilo, para você rebater aquela força que vem de fora para os jogadores deles. Então, Vitória tem que... O que eu falo de humildade é isso, é você saber que você tem a possibilidade de vencer, mas que você precisa trabalhar para vencer. O Vitória não vai encontrar nada de mão beijada. Então, esse jogo contra o Criciúma é desses jogos que o Vitória vai ser acossado, vai ser pressionado, mas o Vitória precisa ter a cabeça no lugar e ter personalidade para se defender bem e não deixar de lado, saber que do outro lado tem o gol que ele pode fazer. Então, esse é o jogo que eu quero ver o Vitória mostrar mesmo que é o primeiro lugar. Para você ver como é o futebol, o ano passado, na 30ª rodada, o Cruzeiro tinha 65 pontos. 20 a mais do que o 5º colocado.
faltavam poucos pontos para ele já garantir o acesso ainda na 30ª rodada. Tinham 24 em disputa, ele tinha 20 de vantagem, tá? O último do G4 tinha apenas 3 de vantagem para o quinto e o Bahia tinha 6. Aí você muda a página, aí você vem. Hoje o Vitória tem 7 pontos a menos do que tinha o Cruzeiro. Só que o problema é, o quinto só tem 7 pontos atrás do Vitória. De desvantagem para o Vitória. O que é que a gente está dizendo? O ano passado falou-se que era uma Série B muito forte e tal e tal. Velho, o que dá dimensão de força é a distância entre as equipes. O equilíbrio, o equilíbrio que a competição oferece. Você teve um Bahia disparando, colando perto de um Cruzeiro, abrindo quase 10 pontos do quinto, mas hoje você tem o quinto a 2 pontos do quarto colocado. E a 7 do líder. 7 é algo absurdo? Não. E 11 com possibilidade, né? E 11 clubes com possibilidade. Então, assim, olha a dimensão que está essa Série B, olha a regularidade, a proximidade das equipes. E aí, por que a gente diz isso? Para construir o argumento de que o Vitória não pode vacilar. Sim. O que o Vitória não pode deixar de conquistar são os resultados. Por isso que no início eu falei que abrir a mão das outras coisas, Hugo, porque estamos numa reta final de Série B, onde o que importa agora é o resultado. Então, assim, esqueça tudo, entre aspas, mas conquiste o resultado. Agora não é perfeito. Hugo foi perfeito, mas Cléris, quando falou de tudo que envolve o jogo. E é perfeito. Jogar lá, eu fui fazer jogos lá, Cléris já deve ter ido, é danado, irmão. A gente que trabalha ouve, quanto mais o jogador. E, assim, é uma pressão grande. Sim. Apesar de uma educação também muito grande das pessoas que nos recebem. Só que, assim, é uma pressão grande. O Vitória tem que estar apto a saber, ouvir, entender essa pressão e transformar em resultado. Se ele consegue superar os tais 15 minutos, ou dentro desses 15 minutos, ele consegue, de forma aguda, ferir o adversário, toda essa pressão vira uma pressão contra o próprio Criciúma. Se ele consegue, independente se mereceu ou não mereceu, fazer 1-0, acabou. Tudo isso se volta contra o jogador, os espaços aparecem, tudo se apresenta para o Vitória conquistar, solidificar os 3 pontos. E é isso que importa, a conquista dos 3 pontos, meu querido William Tales.